Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Noronhismo, meu canal de aleatoriedades futebolísticas e claro, estamos falando apenas de Copa do Mundo. Estou tentando fazer um vídeo de curiosidades sobre todas as convocações. Bósnia e Suécia foram as duas primeiras e a terceira seleção a convocar os seus 26 jogadores para a Copa do Mundo foi a Nova Zelândia, que eu estou usando a camisa dos All Blacks, que é a seleção de rugby, mas a seleção de futebol é conhecida como os All Whites, já que o seu primeiro uniforme é todo branco. Nova Zelândia volta para a Copa do Mundo depois de 16 anos e mesmo assim teremos dois jogadores que estiveram com a Nova Zelândia lá em 2010 na África do Sul. São eles o Chris Wood, que é do Nottingham Forest, é o craque do time, centroavante titular, 35 anos, maior artilheiro da história da seleção e tudo mais, estava naquela Copa aos 18 anos, e ele vai novamente. Só que, até na Nova Zelândia, todo mundo achava que ele seria o único remanescente. Mas, de forma surpreendente, outro jogador, no caso um zagueiro, também foi chamado. É o Tommy Smith, ele jogou todas as partidas em 2010 e volta de surpresa para essa Copa do Mundo. Ele não foi convocado em nenhum jogo de 2025, também não foi convocado agora em 2026, mas depois de um ano e meio de ausência, volta para a seleção e já como um dos jogadores na Copa do Mundo. O Tommy Smith, que joga no glorioso Braintree Town. Eu acho que é isso, porque eu anotei uma letra meio grega aqui no meu caderninho, mas é isso, não tô brincando. E o Braintree Town é da Inglaterra, da 5ª divisão inglesa, para ser mais exato. E detalhe, rebaixado. Ele vai jogar na próxima temporada a 6ª divisão inglesa. Ele, o Braintree, porque o Tommy Smith costuma revezar de clube a cada ano. Ele estava no Auckland até se mudar para a Inglaterra na última temporada. Foi titular, inclusive, até o finalzinho aí da 5ª divisão, mas foi rebaixado. Ou seja, a Nova Zelândia tem um zagueiro convocado 16 anos depois da sua primeira convocação para a Copa do Mundo, jogando a 5ª divisão e rebaixado. Veja, não é exatamente uma força para a defesa neozelandesa, mas também mostra que, assim, em 16 anos a Nova Zelândia não evoluiu tanto assim. Tem muitos jovens, vamos falar de um deles, em instantes, mas veja que a renovação não é completa. É o mais comentado nas redes sociais, ninguém esperava a convocação dele, ou pelo menos não era tão esperado assim. E, enfim, se você entra nas redes sociais da seleção neozelandesa, você vai ver críticas ao Tommy Smith, chamado muito pelaquela questão de liderança, né, dos experientes, mas assim, um cara que foi rebaixado para a 6ª divisão inglesa, não sei. Vi comentários também, até de perfis brasileiros que postaram a convocação, muita gente comentando, deve ser o jogador de divisão mais baixa já convocado. Eu não fui conferir, mas é difícil que seja, porque, por exemplo, Trinidad e Tobago, em 2006, tinha vários jogadores de divisões inferiores inglesas, né? A Inglaterra tem 18 divisões, enfim. Então, é difícil que esse caso seja o de divisão mais baixa, mas vale a pesquisa. Quem sabe daqui a alguns vídeos eu não fale sobre isso. Falando em times de divisões inferiores da Inglaterra, a Nova Zelândia tem 6 convocados que jogam da 2ª divisão para baixo na Inglaterra, ou seja, não jogam na Premier League. Tem 2 na Premier League, Chris Wood e um companheiro dele lá do Nottingham Forest. Mas tem 6 divisões inferiores. E isso fica como uma segunda curiosidade, porque você pode se acostumando já a ver vários jogadores de seleções menores jogando em divisões inferiores da Inglaterra. Claro, tem de times conhecidos como o Wrexham, que é conhecido hoje em dia principalmente por ser dos atores lá de Hollywood, que eu honestamente não ligo, não me importo, mas tem uma história legal. Mas tem também de divisões muito inferiores, como é o caso do Tommy Smith. Bom, falando em times, a Nova Zelândia convocou 5 jogadores do mesmo time. E no caso não é um time inglês, é um time neozelandês que joga na Austrália, que é o Auckland. Só que é o Auckland, não é o Auckland City. O Auckland FC é o time que 5 jogadores foram convocados. Não é o Auckland City, que é o que joga o Mundial de Clubes e jogou a Copa do Mundo de Clubes ano passado lá nos Estados Unidos. São coisas diferentes, o Auckland e o Auckland City. O Auckland ele joga o campeonato australiano, inclusive foi o terceiro colocado no campeonato mais recente, na Austrália. Só que também o Auckland ele é dividido em 2. Esse time não é exatamente profissional, é semi-profissional, e tem o profissional, que joga a nova liga, a UFC League, né? Que é a nova liga profissional de todos os países da Confederação da Oceania.
Esses jogadores convocados pelo Auckland para Nova Zelândia jogam nesse time do campeonato australiano, não no time profissional que joga a liga profissional do continente. É meio confuso, mas vamos ficar com a parte que eles são do Auckland e não do Auckland City, que já dá para diferenciar. Inclusive, nenhum jogador do Auckland City, o time que joga o Mundial todo ano, foi convocado, tá bom? Uma pausa nas curiosidades para falar que a Nova Zelândia está no grupo G, né, com Irã, Egito e Bélgica. Essa, inclusive, é a ordem de jogos. E muitos jogos são beirando a madrugada, então se prepare para ver a Nova Zelândia com sono. Não acho que ela tenha chance de passar, acho ela muito pior que as outras três, com alguma sobra. Mas vai saber, em 2010 ela também seria pior que Paraguai, Eslováquia e Itália. E ela não perdeu, também não ganhou, mas saiu invicta, empatou os 3 jogos, sendo eliminada junto com a Itália. Inclusive, Eslováquia e Paraguai passaram de fase naquela Copa do Mundo. Bom, a quarta curiosidade é um preparativo para você apostar qual vai ser o primeiro narrador de jogo da Nova Zelândia que vai fazer a piada que o Ben Old, na verdade, é bem jovem. O Ben Old, B-E-N, Ben Old, O-L-D, é um jogador de 23 anos. E old, caso você não fale inglês, e tá tudo bem, você não é obrigado a isso, pelo amor de Deus, significa velho em inglês. O Ben é de português mesmo, né? Bem velho é o nome do cara, mas ele tem só 23 anos. É um jogador interessante, deve ser titular da Nova Zelândia na Copa. Joga no Saint-Étienne da 2ª divisão francesa. E por fim, como são curiosidades sobre a convocação, a Nova Zelândia foi a primeira seleção a já divulgar os números de seus jogadores. Eles lançaram um vídeo em suas redes sociais em que os jogadores são anunciados já com os números. Então, tipo, Wood, que é madeira em inglês, aparece um machado de madeira, escrito Wood já com hashtag 9. O Tom Smith, o convocado que eu citei há pouco lá da 5ª, que caiu para a 6ª divisão, é o último que aparece, o nome dele aparece num copo de café, Smith, 26. Então, todos os jogadores da Nova Zelândia já têm os seus números. Fica a curiosidade sobre a convocação. Diferente, a Bósnia e a Suécia não anunciaram números, mas a Nova Zelândia, sim. São essas curiosidades neozelandesas. Trouxe 5 aqui, depois a gente vai atualizando. A França prometeu divulgar seus 26 convocados nessa quinta-feira. Então, convocando, a gente volta aqui depois. Beijo pra vocês.